A pastora de hoje, que vai nos falar ao nosso coração, é a pastora Silvia Souto. Quero convidá-la aqui à frente, esposa do pastor Denis Souto. Eles estão viajando agora, vão os dois juntos para Maceió, falar na Igreja Batista do Calvário. Pastora Silvia dispensa apresentação, porque eles são os pastores da rede Movem. Essa rede aí, tá bom? Essa rede. Ela é mãe, viu? Olha, ela é mãe de 2 filhos. Ela é professora do ITEPAC. Ela desenvolve um trabalho de gestão de ministério na nossa igreja. Então essa mulher tem uma agenda pesada, de mãe, de esposa, de professora, de pastora. E hoje, como todas as outras pastoras, ela também está assim, muito, achando assim, meu Deus, como se ela nunca tivesse falado, mas ela já falou, e eu sei que Deus vai abençoar grandemente. Eu gostaria que nós orássemos agora pela pastora, para o tema que ela vai trazer para Deus: família, plano de Deus para a minha vida. Vamos orar por ela? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da tua serva, por tudo que ela já tem feito, ó Deus, no ministério desta igreja. Nos alegramos com o seu pastoreio junto à juventude, junto à gestão de ministérios, aos líderes de ministério desta igreja. Agora, Deus, use-a como instrumento nas tuas mãos, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Obrigada. Boa noite, gente. Ixi, parece que hoje é segunda-feira, que vocês estão assim meio fraco. Boa noite. É isso. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar, né? E quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos com alegria. E como o pastor Valmir comentou, esse mês nós estamos, o mês da família, falando sobre a família. E durante as quarta-feiras estamos falando sobre as linguagens do amor, né? Como você se relacionar com as pessoas dentro da sua casa, né? Qual é a linguagem dela? E a família, ela é bênção em todos os momentos. Atos, abre aí sua Bíblia, ou acessa, né? Ou então, lá no telão. Atos 2:46. Vamos ver o que Atos fala aqui. Atos 2:46 diz: juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A parte B. Atos 2:46 está falando sobre a comunhão dos cristãos. E o que isso tem a ver com família? Família é bênção em todos os momentos, inclusive é o tema da nossa campanha esse mês. Mas o que eu quero perguntar para você: como é a sua casa? O que tem a ver, né? Qual é o ambiente que você respira? Quando chega no final do dia, você tem vontade de ir para a sua casa ou você tem vontade de correr da sua casa? Porque nós temos essas duas realidades, né? Infelizmente. E Deus deseja que a nossa casa seja um lugar prazeroso, onde a gente sinta prazer, onde aquele lugar que você chega, deita no sofá, né? As esposas sem ser uma goteira na cabeça dos maridos, né? Então, que seja um lugar prazeroso para a nossa família. E o projeto divino de Deus é a família, foi Deus que instituiu. E o nosso tema dessa noite fala sobre família, plano de Deus para a minha vida. E nada melhor do que começar pelo início, né? E a nossa base hoje vai ser Gênesis, abre aí. Gênesis 2, 18 e 24. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a família. Como que a Bíblia trata sobre a família? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne.
Às vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente sempre foca assim, né? Principalmente as mulheres. Olha, quando você casou, só na parte B, né? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Só lembram de enfatizar essa parte onde o homem vai deixar pai e mãe. Mas e o início? O que Deus diz no início? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Certo? E hoje, como vocês devem conhecer, nós vivemos num cenário onde tem mostrado a família de uma forma negativa, né? Onde todos os meios tentam corromper essa instituição que é a família, né? E aí muitos dizem que a família acabou, que ela não existe, que não dá certo. Inclusive queriam até acabar com o Dia das Mães e o Dia dos Pais nas escolas. Com várias desculpas, né? Ou justificativas, ou explicações. Mas como que eu quero acabar aquilo que Deus instituiu? Quem sou eu ou você para acabar uma coisa que o Criador instituiu, né? E às vezes nós esquecemos disso. Que a família foi instituída por Deus. Foi Ele que instituiu. Então a família, ela está só fragilizada. Não acabou, não é ruim casamento. Tira da sua cabeça que casar é ruim. Casar é muito bom. É uma escolha também. Nada na vida é fácil. Se para você é fácil, para mim nada foi fácil até aqui, né? Então, por quê? Se as coisas são fáceis demais, a gente perde o prazer, né? Da conquista, de vencer. Então, a família, ela está fragilizada? É um fato. Mas ela necessita ser fortalecida. E como nós devemos fortalecer a nossa família? Tanto você, casado, às vezes os meninos da Rede Move, eles até questionavam, quando vai falar de família, né? Fala de marido, fala de mulher, e a gente que é filho fica lá ouvindo, né? Mas a Bíblia diz que você que é jovem tem que aprender com os mais velhos. Então, para você observar os exemplos dos sábios e também observar os exemplos dos tolos, para que você não caia, né? E seguir os exemplos dos sábios. O que a Bíblia tem a dizer acerca da família? Como eu falei para vocês, desde o início nós já temos a instituição da família. Quando lá em Gênesis 2, 18 e 24, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, ponto. Se você observar na sua Bíblia, é ponto. Só que não é ponto final. Se você observar, ele está no meio do parágrafo aí da linha. E aí ele continua. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma ajudadora. Certo? Uma palavra do feminino. Então Deus vai providenciar alguém para que ele não esteja só. Certo? E aí Deus olhou e falou assim, agora tá bom, né? E nós temos dois fatos nessa passagem que nós podemos observar. Qual o primeiro fato? A família é uma ideia de Deus. E ela foi idealizada por Deus. E a família ela é uma instituição. Sempre a gente está se referindo à família como instituição. Por quê? Quando você fala de instituição, você está falando de algo que ele é consolidado, de algo que tem um peso maior, né? Quando você fala de instituição. Quando você vai falar de algumas instituições que nós temos como organizacionais, quando você fala, nossa, eu trabalho na instituição tal. E a família, ela é uma instituição que foi idealizada para ser o bloco que constrói e estrutura a nossa sociedade. Há 50 anos atrás, a gente não precisaria estar falando sobre família, porque era muito comum. E por que eu estou falando que a família ela é o bloco que constrói e sustenta a sociedade? Você já observou como que está a sociedade hoje? Você assiste jornal? Depende, né? Porque depois você tem filho, o Netflix Kids, né? É o que ajuda. Então, o jornal, abre lá o jornal, qualquer um deles que seja. Morreu tanto, baleado tanto, pai matou fulano, filho matou fulano. Recentemente, estava ouvindo uma história lá da minha cidade. O filho de 17 anos matou a mãe, 17 facadas, depois jogou sal na mãe, e jogou no fundo da casa
E pleno, como se nada tivesse acontecido. Isso são reflexos justamente dessa família fragilizada que nós temos hoje. Cadê os valores? O caráter? Os princípios? Onde está Deus nisso? Então a gente começa a negociar tanto que a gente começa a perder isso, né? E qual que é o segundo ponto? Deus criou Adão, colocou em um ambiente perfeito. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente imagina assim um jardim lindo, cheio de flores, e estava perfeito. Mas Adão tinha tudo o que queria, mas Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Isto ainda é verdade, seja você casado ou solteiro. Pessoas foram feitas para pessoas. Gente, eu fico pensando que a vida na solidão é muito ruim. Nós vivemos nos relacionando com os nossos amigos, na nossa igreja, no nosso trabalho, na academia. Quando você vai fazer caminhada ao ar livre, às vezes tem aquela pessoa que sempre te cumprimenta, você faz caminhada no mesmo horário. Então, tudo é relacionamento. As empresas hoje, elas vivem de relacionamento. Ninguém vive mais só, são parcerias. E por que a família a gente acha que vai ser individualizada? A família ela foi feita porque pessoas são feitas para pessoas, ok? Nós precisamos de relacionamento. O homem não foi feito para ficar só. Grava isso. Fala aí para o seu colega do lado. O homem não foi feito para ficar só. E esse homem aqui é o ser homem, você mulher também. Por isso, depois que Deus criou a mulher, aí ficou bom, né? Tá só o homem, estava mais ou menos no jardim. Provavelmente ele não ia dar conta de cuidar lá do jardim, né? O homem tem muito jeito com flor. Aí Deus, vou fazer uma ajudadora, né? E aí Deus disse, agora ficou bom. E para que serve a família? Você já parou para pensar nisso? Para que serve a família? Muitas pessoas não sabem o que é família. Você acredita nisso? O que é família? Algumas pessoas não sabem o significado disso. Alguns acham que é uma casa onde você vai dormir, tomar café, nem coloca almoço, né? Porque no mundo hoje que é tão corrido, a gente almoça fora e tal. Mas é um lugar onde você se alimenta só. Mas a casa, ela não é a família. A casa ela é um imóvel. Que se tirar as pessoas de lá, ela vai continuar lá. Não tem efeito nenhum. Você pinta as paredes, você muda de lugar. Mas a família não pode ser sinônimo de um endereço. Porque o endereço, como eu falei para vocês, é um imóvel. Deus diz que há muito mais em seus planos para a família. E qual é o plano de Deus? Entendi para que serve a família. Não serve só para mim, né, tomar café, dormir. Porque existem os hotéis, existem os albergues, existe a rua, que isso é para dormir, né? Mas por quê? Qual que é o plano de Deus? Então tem um plano. Desde Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. E logo lá no capítulo 2 ele já criou. E aí criou o homem. Bora providenciar uma mulher aqui, né? Porque não é bom que o homem fique só, não. E nós temos alguns pontos que tratam do que é a família ou o que tem que ser a família, né? O que ela deveria ser. Provérbios, nosso pastor com toda a sabedoria, enviado, né? O anjo mesmo da igreja tem nos ensinado a perseguir a sabedoria. Então, diariamente a gente lê Provérbios, aqui na igreja a gente lê Provérbios. E aí uma vez a gente até comentou, pastor, você não acha que o povo vai abusar de ficar lendo Provérbios toda vez? Ele falou, não, tá bom. Né? Se ele acha que não. E toda vez que a gente lê Provérbios, você está lendo, você vai encontrar uma coisa diferente. E Provérbios, gente, tem de tudo. Tudo que você pensar tem provérbio. Fala de mel, fala de pai, fala de mãe, fala de pão, fala de pedra, fala de tudo. E Provérbios 14:26 fala sobre um fato da família. Que a família, ela tem que ser um refúgio na tempestade. Por isso que eu perguntei para você. Chega no final do dia, você tem vontade de ir para a sua casa ou correr da sua casa? Eu convivo diariamente com jovens e adolescentes, não só aqui na igreja, pastoreando, mas também na faculdade. E todo lugar é melhor do que a casa. Mas a nossa casa, a nossa família, ela tem que ser um abrigo.
Vamos ver o que Provérbios 14, 26 fala? Os meninos vão conseguir projetar aí? Ok. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Circula aí, se você tiver na Bíblia ou se você tiver no celular, grifa aí, né? A palavra refúgio. Quando você fala de refúgio, logo traz um significado de segurança, né? De proteção, um refúgio, onde eu vou me proteger. E os nossos filhos, né? Ou os filhos de quem vai ter ainda filho, ou quem já tem, eles têm que ter um lugar de segurança. Sua casa é um lugar de segurança ou é um lugar onde se ocorrem as maiores fugas dessa guerra? Pai e filho, nós estamos vivendo hoje. Todos nós enfrentamos tempestade na vida, porque a vida é difícil, como eu falei, a gente trabalha, né? A gasolina está cara, ok? Quando dá um tempo, o feijão aumenta. O salário mínimo altera pouco, né? E tudo caro para a gente comer, para sair, para se movimentar, para se locomover. Quem anda de ônibus? Aumenta. Não aumenta a qualidade do ônibus, mas aumenta o passe, né? Diminui o desconto dos estudantes. A vida é fácil? Não é fácil. Nós somos diariamente inundados e atravessamos tempos difíceis. Isso é fato. As coisas nem sempre são do jeito que planejamos. Tudo na sua vida ocorreu do jeito que você planejou? Sim? Não? Não. Nós precisamos de um lugar de estabilidade, proteção e segurança. Esse palco, teve um tempo que ele era instável, né? A gente andava e ficava morrendo de medo aqui em cima. E a gente precisou de quê? De segurança para estar aqui em cima. Então, eu preciso dessa segurança na minha casa, na minha família, né? Eclesiastes 4, 9 e 10 fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Mais uma vez. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Quando a gente fala de refúgio, lá em casa a gente tem um exemplo muito bom. Nós temos as pastoras, que nós somos amigas e a gente conversa e a gente compartilha. Tem os líderes de GD que estão com a gente. Mas, quando eu penso em refúgio, quando eu preciso tomar decisões, quando eu estou indecisa, quando eu quero chorar, o meu refúgio é o Deni, que é o meu marido, né? Já que os meus filhos são tão pequenininhos hoje ainda. Quando eu preciso de direção, eu procuro a minha casa. Isso é fato hoje. E é engraçado que as pessoas falam assim: por que você não casa com fulano? Não, porque ele é meu melhor amigo. Já casar com inimigo que não dá, né? Então, hoje eu tenho meu marido como meu melhor amigo. Então, casa é refúgio, é proteção. E para você ter proteção, segurança, você precisa ter o quê? Estratégias. E assim como é o lugar onde eu choro, onde eu reclamo, onde eu falo, é lá em casa com ele. Tem coisas que eu não compartilho com as meninas, que eu falo, gente, né? Ficar enchendo, todo mundo tem tanto problema. E é um lugar de exortação também. Essa semana a gente teve uma reunião lá, da gestão pastoral. E aí falaram um assunto, eu não respondi daquele jeito, né? Errado. E aí eu estava meio estressada, respondi mal na reunião, não reagi bem, né? E aí, tranquilo. Meu celular já apareceu lá o nome dele, né? Tipo, me mandando mensagem na reunião. Quando entra no carro, o Deni só falou assim: meu amor. O Deni, ele nunca me chama de meu amor. A gente sempre se relaciona como nego, nega, como você já viu. Quando ele fala assim, meu amor, eu já fico processando na minha cabeça. Nossa, o que foi que eu fiz dessa vez? Quando ele falou assim, meu amor, eu já sabia que eu tinha feito aquilo errado, né? E aí eu ouvi. Se fosse antes, eu já ficava, tá bom, eu sei que eu errei, eu falei isso, eu não deveria falar e tal. Mas aí eu deixei ele falar. 2 dias depois, quando eu cheguei na reunião, o pastor Cleves, né, que a gente trabalha junto, ele veio me falar da mesma coisa. Eu falei, não precisa, o Deni já chamou minha atenção, ele já falou que eu errei. Então, eu já tinha tratado lá na minha casa o meu mau comportamento, né? Então, e às vezes a gente fica querendo tratar a nossa vida com um monte de gente,
sendo que a gente tem que ter a nossa família como refúgio. A gente quer contar tudo para todo mundo. E quantos da sua casa são os últimos a saber? Isso é muito ruim. E temos tentado também, dentro desse refúgio, ensinar para os nossos filhos. A Elis, menorzinha, que tem 10 meses, e o Rafael, que tem 3 anos. E a gente ouve muito os pais reclamarem: que fulano não é meu amigo, que ela não me conta as coisas. Quando eu fico sabendo, ela já está namorando, e não sei o quê. E os pais sempre estão reclamando que os filhos não confiam neles e que os pais são os últimos a saber de tudo o que acontece. Então, como meio de proteção, a gente tem ensinado: Rafael, o papai é seu melhor amigo. Você tem que contar tudo para o seu pai. A mamãe é sua amiga. Então, ele já tem maturidade para saber, às vezes, algumas coisas que é errado ou não. Então, logo ele desperta que aquilo é errado. E a gente sempre fala: mesmo que você estiver errado, você não vai esconder da gente. Porque nós estamos ali para proteger ele. E, às vezes, os pais acabam espantando o filho e eles fazem as coisas erradas e você nem fica sabendo. O lar foi criado para significar segurança. Lá é um lugar onde é seguro chorar. Por isso existem lares. E aí, como eu falei para vocês, né? Às vezes eu estou assim, daquele jeito, principalmente... Desculpa, sou mulher, né? Eu tenho TPM também. E aí, querendo chorar, se alguém perguntar: tá tudo bem? Eu já fujo do povo para nem fazer essa pergunta. E aí, quando chega em casa, o Dani: tá tudo bem? Não, chora, né? Aí chora lá, e depois passa, tá boazinha de novo. E o ideal de Deus é que os nossos lares eles sejam esse abrigo. Você já parou para analisar se o seu lar é um lugar de refúgio? Já? Não? Então, esta é a razão pelo qual o divórcio é tão ruim. Por quê? Porque um lugar que seria um lugar de aceitação torna-se um lugar de rejeição. E o abrigo, o refúgio da tempestade, se torna o centro da tempestade. Por isso que o divórcio é ruim. E a família também, nosso segundo ponto, é um lugar de aprendizado. É um lugar de aprendizado para a vida. Salmo 144:12 diz assim: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Nossa, que lindo, maravilhoso esse salmo. A Bíblia diz que a família precisa ser um centro de aprendizado, como a gente viu aqui. Lá na sua casa, quando você era bebê, e quem é mãe, quem é pai ou quem teve irmão, você sabe, a criança aprende o quê? Engatear em casa, ela aprende a andar, ela aprende a comer, ela aprende a tomar banho. Isso são necessidades básicas, né? São habilidades básicas que elas aprendem aonde? Lá na família. Então, tem muita coisa que ela precisa aprender. A Bíblia, às vezes, compara o lar a um jardim. Que lindo, né? Jardim é bonito, né, gente? Não é um lugar legal para a gente... Geralmente, a temperatura é mais baixa por causa da quantidade de árvores. É um lugar agradável. E a Bíblia compara o lar a um jardim. Porque o lar é o lugar onde as pessoas crescem. Ou seja, o jardim de crescimento das pessoas é o lar. Por isso faz essa comparação. Efésios 6:4 fala: pais, não tratem os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-los com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Circula aí: disciplina e ensinamento. Disciplina não gera trauma em criança. O que gera trauma em criança é mau comportamento, pai que não tem atitude e que deixa filho fazer o que quiser. É isso que gera traumas. Agora, disciplina não gera trauma nenhum. Certo? E Deus deseja que a nossa família seja esse centro de aprendizado. E agora eu fico pensando: sua família está preparando seus filhos para a vida ou está estragando eles? De novo, você está preparando o seu filho para a vida ou você está estragando eles? Jovens que são inseguros,
dependentes emocionalmente, financeiramente. O cara tem 39 anos e está morando com a mãe. Já deveria estar casado, porque a Bíblia diz que o homem não é bom que fique só. Dependente emocionalmente. Então, nós temos casos de jovens e adolescentes que chegam na vida adulta e não conseguem sair de casa, não conseguem andar, não conseguem tomar decisão. Não é que ele não tenha que pedir a opinião do pai, porque a Bíblia já fala que a gente tem que aprender com os mais velhos. Não é isso. Mas a questão é que nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo, né? Quando eu casei com o Dene, a mãe dele só falava assim, vai levar meu filho, né? Mas ela criou para o mundo e aí fazer o quê, né? E assim vai ser com Rafael, vai ser com a Elis, vai ser com seu filho, vai ser com você também. Porque esse é o plano de Deus. Gente, a Bíblia é muito incrível. E aí eu estava comentando com as pastoras hoje que eu dou aula na faculdade. É fato. Dou aula de TCC e várias outras disciplinas. Mas quando se fala em falar da Bíblia, a gente tem um temor maior. Porque a gente está lidando com almas, com vida, né? Com o mundo espiritual. E a Bíblia é fantástica. Assim, quando eu estava estudando essa semana, esse sermão, meu Deus do céu, eu entrei em conflito comigo. Primeiro eu fui avaliar a minha vida, como é que estava dentro da minha casa, para saber se eu tinha autoridade para falar aqui. Porque a Bíblia já diz, se você não é gerente da sua própria casa, você vai falar, ensinar o quê? Né? Então, e aí eu fiquei pensando, e lia, relia, estudava, e lia a Bíblia, meu Deus, e eu estava no meu trabalho, e eu só pensava nessa palavra, e eu fui para o face a face, graças a Deus. E aí eu entrei, não em crise, mas reavaliando a minha vida mesmo, que tipo de família que a gente estava estruturando, que tipo de filhos que a gente estava preparando. E aí, como eu falo, quando chega qualquer coisa lá em casa, tipo móveis ou equipamentos, eu leio todo o manual. E o Dene já quer montar. Ou então, às vezes, quando a gente viaja, eu chego no hotel, eu quero ler todo o regulamento. E o Dene está louco para ir para o mar, tomar banho, né? Ele fala, minha filha, por que você vai ler, né? E a Bíblia, gente, é o melhor manual que a gente tem para recorrer. A Bíblia fala de tudo. E aí eu estava pensando aqui, Lucas 2,52 fala justamente sobre como nós devemos educar os nossos filhos. E aí Lucas 2,52 dá o exemplo de Jesus. Gente, Jesus é o melhor exemplo que a gente poderia ter. Melhor do que o vizinho, o exemplo do vizinho. Melhor do que o modelo que a psicóloga ensinou para a gente, né? Respeito demais as psicólogas, são ótimas. Mas não dá o páreo com Jesus não, né? E Lucas 2,52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos 4 fatores de qual Jesus crescia. Quando fala de sabedoria, está falando de crescimento intelectual. Quando fala de estatura, então a gente já leva ao crescimento físico, ok? E graça diante de Deus. Quando fala de graça, está falando do crescimento espiritual. E graça diante dos homens, que é o crescimento social, porque ele precisava ter esse crescimento social. E com a gente não é diferente. E este deve ser o alvo para a sua família, que eles cresçam nessas 4 dimensões, né? Que é o quê? Intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Mas a gente tem a capacidade de dividir. Deus, abençoa a minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida conjugal, minha vida emocional, minha vida... É tanta vida que Deus fala assim, da onde é tapau do que gato, com tanta vida, né? Enquanto, na verdade, a gente só tem uma, que a gente só precisa trabalhar essas 4 e a gente fica inventando. Financeiro, material, emocional, profissional. E é tanto algo que, quando termina, né? Nem precisava de tanto. E nós aprendemos muito com as nossas famílias. E nós temos 4 bases para a nossa família. Essas 4 bases para a vida são 4 coisas que você não pode deixar jamais que o seu filho saia da sua casa sem que ele tenha aprendido. E a primeira base, quando você fala de base, você está falando de uma sustentação, de algo que seja firme, né?
Quando tem um móvel que ele está assim meio pendendo, o que você faz? Você vai puxando ele até que ele esteja numa base firme, né? Mesmo que você tente colocar aquele tanto de caos embaixo, mais uma hora ou outra vai pender, ok? Então, a primeira base para a nossa vida deve ser relacionamentos saudáveis. Exemplos, fato. Pessoas que são um caos em casa, mas que na rua a gente é a melhor pessoa, alegre, legal, mas quando chega em casa vira o trem. Então, nós precisamos o quê? Aprender a nos relacionar primeiro na nossa casa, construir relacionamentos saudáveis, certo? Porque como eu vou replicar um comportamento que eu não conheço? Os relacionamentos saudáveis é uma das bases. Caráter verdadeiro é nossa segunda base. Muito do que você basicamente herdou dos seus pais. Às vezes a gente se pega repetindo alguma coisa que a gente não gostava que os nossos pais faziam e a gente acaba fazendo. Caráter é apanhado e não ensinado. E aí sempre tem aquele exemplo que eu acho que todo mundo dá o exemplo do telefone. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria outro exemplo, mas vamos do telefone. É isso. A pessoa liga para você e seu filho atende. E aí, pai, é fulano. Não, diz que eu não estou. Esse é um exemplo que vocês já ouviram sempre. Então, ele quer ensinar o filho que não pode mentir, mas ele mente. Então, você está o quê? Imprimindo um caráter. Nós estamos falando de caráter, né? Você está imprimindo um caráter no seu filho. E que tipo de caráter que você quer imprimir nele? Então, às vezes a gente quer fala, mas faz ao contrário, né? É igual você ensina dieta. Olha, não pode comer isso, não pode comer isso. Nossa, isso que é bom. E você está lá se panturrando no chocolate. Mais ou menos aí. Eu sei tudo, né? Como deve ser feito, mas não faço. E o terceiro são valores sólidos. Pense acerca de todas as coisas que aprendemos em casa. A respeito de trabalho, dinheiro, tempo, sexo, tudo a gente aprende em casa. Nós aprendemos acerca do que é realmente importante para nós, nossos valores. Quais são os seus valores? Você consegue diferenciar o que é um caráter e quais são os seus valores? Ou não? Isaías 38:19 fala assim: os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. A sua família, ela está transmitindo os valores? É como se fosse uma corrida dos bastões, sabe? Aquela corrida de revezamento que passa um bastão para o outro. Então, os valores que você está passando para o seu filho são os valores que eles vão passar para os filhos dele, para o filho do filho, para o filho do filho, para o filho do filho. Entendeu? E os valores que você aprendeu com os seus pais, você vai passar para os seus filhos. Ok? O que não significa que se tiver algum valor errado aí, você pode não passar, tá bom? Pode deixar esse valor para o canto. O que você está transmitindo a seus filhos? O nosso padrão de valores não é o padrão oferecido pelo mundo. E, gente, isso aqui é fato. O nosso padrão não é estabelecido por época, não é estabelecido por direita, nem por esquerda, nem por corrente de pensamento. Os nossos padrões não são definidos se é geração Y, se é geração Z, se é X. Não é isso. Quando eu falo de gerações, eu posso até mudar a minha linguagem, porque nós temos várias gerações e cada um entende uma linguagem diferente. Mas eu não posso mudar, são os padrões. E o nosso padrão é o padrão do céu. O nosso padrão está na palavra. E o que acontece? A gente começa a aderir várias coisas que não foram feitas para a gente aderir. É por isso que o mundo está essa bagunça aí. Entendeu? Porque a gente começa a negociar os nossos valores, justificando que estamos nos adaptando à nova realidade. Certo? Nós estamos deixando que o nosso tempo corrompa o nosso coração. Eu nunca ouvi tanta besteira sobre família como a gente tem ouvido. Estamos aderindo padrões que não foram feitos para a gente viver. O nosso padrão, ele não mudou. O nosso padrão ainda é santidade na família. É o padrão que vem do céu, é o nosso padrão de família. Certo? E nós
que é um erro hoje, nós não precisamos alterar o nosso padrão para não perder as pessoas. Você vai perder alguém se você alterar o seu padrão. Então, o que tem acontecido? O pai evangélico, com os princípios, valores, né? Ele não admite que entre bebida alcoólica em casa. E aí os filhos começam a beber. Socialmente, não tem nada a ver, só entre os amigos, né? Só entre a família, não tem problema isso. Se contando que o meu irmão não me veja e eu não faço ele pecar, qual o problema de beber? E aí, logo, um tempo depois, os pais estavam bebendo também. Música secular, não tem problema. MPB fala de amor, né? Legal, homem e mulher e tal. Lindo, maravilhoso. Te edifica em quê? Nada. E aí, o que acontece? Valores que eram inegociáveis, a gente começa a negociar. E é mais provável que você perca o seu filho mudando o seu padrão do que não mudando ele. Isso é mais provável. E o que nós temos? Olha, esse negócio de negociar valores é tenso. Porque você desconstrói tudo em volta da família. A nossa quarta base é a fé verdadeira. Você já ouviu alguém dizer, eu não vou impor meus valores espirituais, meus filhos? Eles podem escolher o que ele quiser. Qual a igreja, né? Eu não vou oprimir ele, não vou obrigar, né? Porque agora é assim, não vou oprimir os meus filhos. Igual o pastor Valmir, a gente entende muito que ele fala da democracia. Democracia para algumas coisas, né? Outras não precisa não, porque senão vira bagunça. Qual que é a insensatez dessa decisão de você negociar, não, meus valores espirituais para os meus filhos, não. A insensatez dessa decisão é que ela implica que Deus é uma opção. E Deus não é uma opção. Não é apenas uma questão de deixar que eles escolham. A Bíblia diz que você, pai, e você, mãe, tem a responsabilidade de ensinar os princípios espirituais e cristãos aos seus filhos. Vocês sabiam disso? Vamos aqui comigo. 2 Timóteo 1,5 fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, uma geração. Deuteronômio 6:7 diz: estas palavras as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E por que a gente não está fazendo isso? Porque a gente não anda pelo caminho, a gente não deita no caminho, a gente não caminha pelo caminho. Se você não está ensinando aos seus filhos acerca de Deus, você está cometendo um grande erro. E tem um exemplo, gente, na Bíblia, Josué. Lá no capítulo 24, Deus está falando para Josué, né? Josué, diga ao meu povo tudo que eu fiz. E aí fala de quando Josué ele reuniu as tribos de Israel. E o capítulo descreve tudo que Deus fez pelo povo de Israel. De Abraão até a conquista da terra prometida. Eu não sei se vocês observaram nessa história, mas os pais daqueles filhos que estavam na terra prometida, eles não entraram. Ou seja, quem apontou o caminho da terra prometida não chegou lá. Já parou para pensar nisso? Quem apresentou o destino não chegou no destino. Ou seja, são filhos de pais fracassados. É forte, né? Mas é a verdade. Josué está falando aqui, nesse capítulo 24, para filhos de pais que fracassaram na caminhada, quando está relacionado a Deus. E hoje nós somos e estamos em um tempo onde pais apontam caminhos que não trilham, apontam os destinos que não chegam, apresentam um caminho que ainda que não anda, e lá no final, qual que vai ser o resultado disso tudo? Josué 24, 14 e 15, que é o ponto que eu quero falar para vocês aqui, fala assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade.
Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. 15. Se, porém, não os lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas, vírgula, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu achei assim, gente, incrível o exemplo de Josué? Mas a gente tem a facilidade de reproduzir exemplos que deram errado. E a Bíblia está cheia de exemplos, está cheia de padrões de histórias de famílias que deram certo. E Josué é um exemplo para a gente. Esse versículo, ele virou jargão. Ele está lá, né, no azulejo, nas portas das casas. Eles viraram quadros, eles viraram outdoor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um jargão, só se você não colocar isso em prática. E você, está realmente ensinando sobre essa fé verdadeira? Ou você está negociando? Quando você lê aqui, você não vê Josué perguntando aos filhos se eles querem servir ao Senhor. É uma afirmação. Mas, vírgula, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto final. É ponto final. Depois disso, ele já começa outro assunto, que é para nem dar assunto para o povo ficar reclamando. E a postura de Josué fez a diferença. Por que a postura de Josué fez a diferença? Porque casa que tem sacerdote, a tempestade não chega. E ela pode até chegar, mas casa que tem homem de verdade, sabe onde conduz a sua casa. Eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Hoje a gente tem casas de homens frouxos, infelizmente. Homens que estão terceirizando a sua responsabilidade. Então, você tem que ser homem, igual já. Gente, homem ao máximo é top. Homens de coragem é muito bom. O evento seja homem, legal. Mas se você não tiver um posicionamento de homem de verdade, se você não internalizar aquilo que o Joelso e o Luciano falam, seja homem, o que vai acontecer? A sua casa vai sair fora do eixo. E a responsabilidade de colocar a casa no eixo é do homem, do sacerdote. O sacerdote da casa é o homem. E hoje nós estamos com os valores invertidos, onde tem mulheres, igual eu fui um dia. Eu era tupetuda mesmo. E eu falei, Deus, me dá um marido que tenha paciência, porque eu sei que eu não sou fácil. Mas quando eu fui no face a face, bem antes de instituir aqui, Deus me tratou. Por quê? Porque fazia tudo. Eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu sabia para onde eu ia, o que eu queria fazer. Desde cedo eu morava só. Mas, e tá cheio de mulher assim. A gente chama a atenção dos homens, que tem um monte de homem aí que, minha mulher faz tudo, que bom, eu vou assistir o jogo, né? De boa. Assim como é ruim o homem que deixa o sacerdócio, também é ruim a mulher que cobre o marido demais, que sufoca, né, o marido demais. Eu sei onde quero chegar e sei onde que a minha família quer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa semana eu fiquei pensando nisso, pensando. E falei, vamos instituir um altar aqui em casa, todo dia devocional. Vamos ensinar para o Rafael quem é Deus, quem é Jesus, quais são os princípios bíblicos. E aí que às vezes a gente tem filho pequeno, a gente fica, não entende não, né? E aí a gente começou a praticar isso e regra da casa, né? Seus filhos, eles percebem esse altar do Senhor? Qual que é o altar? Josué estava falando aqui, é o seguinte. Minha família vai servir a Deus. Eu não quero saber quem vocês vão servir. Vocês têm que escolher, né? E muitas vezes, sabe o que acontece? A gente fica tentando terceirizar essa fé. A gente acha que os nossos filhos assistindo a Aline Barros, Diante do Trono, infantil, né? A gente acha que colocando o nosso filho em uma escola confessional, que é evangélica, trazendo ele para o trilhar,
Tudo isso é uma ferramenta que vai te auxiliar. Mas a Bíblia diz que a missão, a responsabilidade de ensinar os princípios espirituais, a fé verdadeira é do pai e da mãe. Por mais que tudo isso seja bom, a gente consegue cercar os nossos filhos. Hoje, com tanta coisa ruim, é ótimo. Eu sou super a favor disso. Ao invés, no nosso tempo que a gente assistia Dragon Ball, né, essas coisas assim, sei que vocês assistiam também, She-Ra, essas coisas. A gente prefere que o menino assista ali um desenho, né, que traga princípios mais legais. Mas mesmo assim, isso não é a responsabilidade do desenho. Não é a responsabilidade, você está intoxicando o seu filho, deixando ele horas na frente da televisão, achando que ele está absorvendo alguma coisa sobre princípios cristãos só porque o desenho é de crente, né? E não adianta apontar o caminho se você não está nele. Isso é fato. Então, nós não devemos negociar os nossos valores. Louvor? Cadê o louvor? Vamos lá? Nós não devemos negociar os nossos valores e a sua fé. A questão, sabe qual é o problema? É que a gente esqueceu que o nosso padrão é do céu. E a gente tem padrão para roupa, a gente tem padrão se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é alto, se é baixo. Se é baixo, coloca um salto, né? Se eu visto esporte, se eu visto social. Então, a gente tem um monte de padrão que você pode se adaptar a eles. Agora, um padrão que nós não devemos negociar é o padrão da nossa família. São as nossas responsabilidades como pai, a nossa responsabilidade como filho. Você que é solteiro, a Bíblia tem uma palavra para você também. A sua família, você que é solteiro, é quem? Seu pai, sua mãe. E a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E tudo vai bem. Então, onde nós estamos errando? Vamos ficar em pé? O que nós devemos rever na nossa família? Por que esse mundo está tão perdido? Eu estava lendo a quantidade de gente que está com depressão. A doença do século, hoje, a doença do século, ela foi dada como a doença do século, depressão. E a depressão, ela traz o quê? Solidão, desânimo. Geralmente está relacionada a casos de rejeição, entendeu? Eu dou aula, esse semestre eu estou com 284 alunos na faculdade. Eu tenho contato com eles. E são jovens e adolescentes, na sua maioria, que não têm uma base sólida. Dá dó de você atender um aluno e você ver que está com a família totalmente destruída. Pais divorciados, pais que não conduzem a sua família, pais que acham que dá o carro do ano, que dá o sapato de marca, a roupa. Tudo isso é bom, não estou dizendo que é ruim não. Se você tem condição, você pode dar para o seu filho. Mas a questão é que às vezes nós queremos negociar com as coisas materiais, achando que isso vai resolver. E isso não vai resolver. Então, nós, como homens e mulheres, nós devemos tomar um posicionamento. Porque a família, ela existe. E Deus, Ele não mudou. A palavra de Deus não mudou. Mesmo que nós estejamos entrando aí 2018, né? No mundo tecnológico, mas a Bíblia não mudou. Deus não mudou. E você não pode mudar o padrão que foi instituído por Deus.